Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, 17 de março. Voando março, né, pessoal? Já ensacou 17 dias, passamos aí da metade do mês. A gente olha atentamente esse andar da colheita, né? A G Rural comentando aí que 70% já andou, né, dessa safra. E além disso, a gente olha para a próxima safra, né? O milho safrinha, o milho de segunda safra. Enfim, pessoal, março aí passou da metade, a gente já olha para abril, maio, esse período, né, que vai ter o plantio e já olhando para o desenvolvimento do milho e também tem outras culturas que a gente precisa passar a olhar com mais atenção, que a gente já traz aqui no Notícias Agrícolas, mas a partir desse momento é a olho atento, né? É aquele pente fino de fato, café principalmente e cana-de-açúcar, né? Dois grandes aí que estão nos radares dos principais investidores, né, de commodities. Para entender um pouco o cenário para os próximos dias, para o clima, eu estou aqui com o Lanzo Erques Jr., que vai trazer informações para a gente hoje. Lanzo Erques, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia, Erickson. Bom dia, pessoal. A semana aí que tem uma dinâmica um pouco diferente daquilo que aconteceu ao longo de março. Tem notícia boa mais indo para um outro lado, outras um pouco mais difíceis em outro sentido. Já já a gente detalha. Bom, Lanzo Erques, tem muita gente de Minas Gerais, às vezes aqui no chat, às vezes nas mensagens de acompanhamento climático, sempre perguntando o clima para Minas Gerais, né? Aquela história de que está chovendo pouco, tem uma estiagem em partes de Minas Gerais, a gente precisa entender. A gente vai trazer esse detalhe com mais foco mais para frente, mas de modo geral, como fica o clima no Brasil para os próximos dias? O principal destaque, Erickson, fica sendo naquelas áreas mais ao norte da região norte e também norte da região nordeste. Lá tá chovendo já tem alguns dias, até que teve ali, final de semana um pouco de chuva um pouco mais falhada. Mas tem uma cara mais de invernada acontecendo por lá. Então, os produtores, o pessoal que está lá na região, que está pensando na colheita da safra de soja, que lá se planta um pouquinho mais tarde, ali tem uma certa dificuldade também em termos de ter uma condição operacional melhor, solo menos encharcado. Isso vale também para os colegas produtores lá da região de Roraima. Claro, lá tem uma dinâmica diferente em termos do período de plantio e colheita, mas também bastante úmido por lá. E o que vem um pouco mais de diferente desses dias agora, que Minas Gerais, de fato, dali assim como algumas outras áreas no Goiás, Bahia, tiveram bastante dificuldade de chuva ao longo de março, vai passar a ter mais chuva a partir de agora, em especial na porção mais sul e leste de Minas Gerais. E aí, claro, região que produz bastante café, tem a parte lá das oliveiras, que é a região ali um pouco mais fria. Essa é uma parte também que merece um pouco de destaque, mas aqui vai uma menção honrosa na previsão de hoje, nos trabalhos de hoje. Todo o pessoal que acompanha a gente aqui com certa frequência, não só comigo, né? Mas todo dia o pessoal tá aí perguntando, querendo saber, vendo a visão dos profissionais, se tem chuva para a região deles. E hoje eu trago aqui notícias um pouco melhores para essas áreas que, ao longo de março, fevereiro também, tiveram bastante dificuldade de chuva. Então, para áreas mais do interior do Nordeste, aquela ali, a região ali que é na divisa com o Espírito Santo, né, parte de Minas Gerais, também tem os colegas que trabalham com a gente aqui, né, sempre perguntando lá no chat. Inclusive, você que está aí na sua região, sempre quiser mandar perguntas, saber a condição de chuva para a sua região, ou se você quiser interagir, passar informação para a gente no chat, falando aqui, estamos falando de Uberlândia, Minas Gerais, qualquer região do Brasil, para a gente saber onde você está aí no Brasil. E eu vou começar a olhar aqui agora no mapa para destrinchar um pouco mais esse detalhe da chuva nos próximos dias, de forma mais regionalizada, o que está vindo. Começo mencionando aqui já no dia de hoje, aconteceu algumas chuvas desde ontem ao longo da madrugada nessa porção aqui que já tinha alguns dias também que estava com um pouco de dificuldade, começou a chover ali a partir do final de semana. Essa é uma área que vai ser mais chuvosa nos próximos dias, mas o especial
vai ficar aqui para essas regiões produtoras, que na parte de grãos que estão agora. É claro, quando a gente fala áreas produtoras, né, Erickson, a gente fala de uma área que tem um pouco mais de concentração, tem uma tecnologia que está mais aplicada, ou historicamente se produz mais, porque no Brasil, de modo geral, como um todo, tem área que produz. Só que às vezes não está na parte da commodity, mas é forte em hortifrutos, em cítricos. Então, às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas aqui na minha região também é produtora. É que às vezes a gente menciona essas áreas que é mais produtoras na parte de grãos, ou é mais reconhecida por ser uma área de café, de cana-de-açúcar. Então a gente vai meio que nesse geralzão só para fazer essa menção. Então, esse aqui sendo o cenário para o dia de hoje na área produtora, ali pensando no norte, nordeste, pode ter um pouco mais de dificuldade por conta do tempo nublado persistente, condição de chuva. No mapa da direita, amanhã, aí já a gente já vê que tem uma certa mudança. É claro, lá no Rio Grande do Sul ainda continua essa dificuldade, talvez aí nos próximos 10 dias a região com um pouco mais de dificuldade de ter frequência de chuva e ela também se distribui melhor. A gente está falando do Rio Grande do Sul, mas de modo contrário, essa região que eu estou circulando aqui agora ganha bastante abrangência, distribuição, ou seja, as chuvas passam a ocorrer em mais áreas nessa região que eu mencionei, e a gente sempre vai viver naquela área mais norte ali do Pará e do Maranhão, com as áreas pintadas aqui, né, referência da escala, na paleta de cores, colocando chuvas mais bem distribuídas, então sempre tons ali mais na casa da paleta que eu utilizo, do azul, do laranja, mandando chuva, né, ou seja, informando que tem chuva para essas áreas. A gente ainda vê, até amanhã, Erickson, aquela área entre Minas Gerais e Bahia que está tendo bastante dificuldade de chuva e já tem um bom tempo. Isso vai passar a mudar a partir aí, mais ou menos do meados dessa semana, começa já algumas pancadas a acontecer. E aqui já é uma novidade, não, uma informação diferente que a gente tem trazido nos últimos dias. Aqui eu olho na quarta-feira, essa porção aqui em Minas Gerais, um pouco, né, não está tão ao norte, pega mais centro, mas começa já a passar aqui algumas áreas até chegar. Começa ali para buscar Montes Claros, na região de divisa com o Espírito Santo. Então, toda essa região aqui, né, tem uma condição de chuva bem distribuída, e eu já estou falando do terceiro dia consecutivo, isso aqui é importante falar, porque tem frequência de chuva. Se chove hoje, amanhã, depois, fica mais difícil desse solo secar, os trabalhos de campo acontecerem, seja para colheita, seja para plantio. E também nas áreas aqui mais do Nordeste, a chuva começa a avançar um pouco mais. Essa região aqui entre o Piauí, Pernambuco, Bahia, está bastante seca, já tem um bom tempo. Vou circular aqui. Essa é uma área com bastante dificuldade de chuva aí nos últimos meses. Vou avançar aqui para o mapa da direita. Na quinta-feira, a gente vê esse corredor, né, a gente chama isso de corredor, né? Toda essa área que se desenha aqui, mas associada a um ciclone lá no oceano, né, que acaba não se desenvolvendo de uma forma, como a gente chamaria, mais natural, né, pegando ali chuvas na região sul também, ela se desenvolve um pouco mais no oceano, essa região de baixa pressão, e acaba canalizando as chuvas mais na porção central do Brasil, mas aí mais um dia que essa região aqui, vou dar um zoom para contribuir com o colega produtor da região, mais uma vez, que veja aqui entre Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, condição de chuvas com volumes mais significativos, e as chuvas começam a ganhar mais espaço, chegar mais em áreas ali da Bahia, sertão de Pernambuco, sul do Piauí, é essa que eu mencionei no mapa anterior com mais dificuldade de chuva, assim como, mais uma vez, pessoal, região aqui, né, ao norte de Redenção, no Pará, pega aquele pico, né, aquela parte mais norte ali do Tocantins, e vai até na região de Balsas, no Maranhão, bastante chuvosa também. Vou mencionar, para não falar que assim, né, não toquei no assunto, mas a gente vê que a região sul, da quarta-feira, tempo mais aberto. Quinta-feira se repete o cenário, inclusive avança mais ali por Mato Grosso do Sul e São Paulo, um predomínio de céu aberto, dificuldade de chuva, no máximo aquela pancada isolada por conta de ocorrência de um calor, mas uma chuva bem distribuída esperada para essa região é algo bem difícil mesmo. A gente avança aqui para o final da semana e a gente vê mais aí 2 dias com essa divisão de chuvas bem definida. Vou traçando aqui no mapa, né? Região Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, bastante seco, assim como essa região que está sempre aqui ficando mais difícil de chuva, né? E aí a gente tem a continuidade.
dessa região, mais uma vez chuvosa entre Minas, São Paulo, Rio, pega Espírito Santo ali, né? Minas, Rio e Espírito Santo. Então, mais chuvoso ali e segue a condição chuvosa com melhor distribuição, ou uma distribuição que pega mais áreas com condição de chuva. Então aqui eu reforço esse cenário, que é como se a gente olhasse também o mapa da direita, olhando para o sábado. Muito parecido a dinâmica, mudando um pouco aqui, que vem uma chuva chegando um pouquinho mais aqui no Mato Grosso do Sul. Mas praticamente quase tirando esse cenário, a gente espera um cenário parecido com o de sexta-feira, com o de sábado, avançando para o domingo. Aqui já começa uma mudança mais forte, porque naquelas áreas lá da Bahia vai passar a ter condição de chuva, até que enfim, já tem um tempo que o pessoal está esperando chuva por lá. A gente vê, eu vou mencionar aqui no domingo, de modo geral, talvez o dia mais chuvoso esperado aí, ou com maior probabilidade de condição de chuva para o Rio Grande do Sul dentro desses próximos 10 dias. Então, é pouca chuva, de fato, para os colegas gaúchos. Reforço o cenário da condição de chuva para essa região. Esse reforço ele é tanto relacionado porque lá tem ali, né, a sua condição para as commodities que são cultivadas na região, mas por também ser uma região de relevo acidentado, então tem toda aquela condição que pode ter escorregamentos, dias frequentes com chuva, solo encharcado, então vale uma atenção aqui para essa região, os colegas produtores lá. E, bom, aqui tem um dia em que essa região vai ficar não tão chuvosa, né? O modelo que o SMWF europeu até tira um pouco o pé para essa região que está bastante chuvosa, nessa porção lá do Maranhão e do Pará. Porém, de modo geral, a gente vê que no Brasil central a chuva ganha favorecimento, ela ganha distribuição, em especial Mato Grosso do Sul, que já vem ali passando de alguns dias um momento mais seco. Olhando para o mapa da direita, começando a próxima semana, segunda-feira, aqui é onde eu menciono sobre principalmente essa região aqui, que tem bastante dificuldade para chover ao longo de março e fevereiro. Começa algo a chegar ali no sertão de Pernambuco, porção mais central e leste da Bahia e norte de Minas Gerais. Então, toda aquela área que estava tendo mais dificuldade de chuva no começo da próxima semana, mas também não dá para descartar ali no domingo já algumas pancadas chegando. Então, uma boa notícia do retorno de chuvas para a região. Vai chegando, né, naquela forma mais de pancada, final de tarde, início de noite, mas pelo menos tem um retorno. E de modo geral, a gente ainda fala de chuvas bem distribuídas no Brasil, né? Poucas áreas aqui com mais a cor branca, né? Ou seja, apontando a não ocorrência de chuva, reforçando mais uma vez a condição de chuvas aqui para entre Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Avançando para fechar os 10 dias aqui que eu sempre trago com vocês, a terça e quarta-feira. Lá no Rio Grande do Sul, como eu mencionei, apenas naquele dia anterior, né, ou seja, aqui domingo, que está tendo mais a condição de chuva, a gente vai para mais um dia com predomínio de céu aberto, enquanto que as frentes frias estão passando de forma mais afastada ali, não estão se desenvolvendo tanto no continente, a gente chamaria de uma condição um pouco mais clássica do desenvolvimento do ciclone extratropical, ele está um pouco mais oceânico, então acaba não contribuindo tanto com as chuvas, começando mais ali desde o sul do Brasil. De modo contrário, toda aquela região lá, acho que talvez os 10 dias que eu trouxe aqui para vocês, colocando chuvas para essa porção aqui do Brasil, então tende a ficar bastante nublado. O pessoal da área do café, se você tem um colega, se você é produtor, um parente dessa região, vale assim, é bastante válido passar a informação para ele, comunicar, passar aqui, chamar ele para assistir a gente aqui no YouTube, Notícias Agrícolas, para falar dessas informações, porque de fato é uma semana importante para essa região. Claro, o café está tendo toda uma movimentação, isso pode provocar questão aí de alteração de valores. O café pode vir a ser precificado com alguma mudança, com muita chuva. Saiba que essa semana, os próximos 10 dias, condição de bastante chuva para essa região aqui, que é produtora dessa commodity, né? E aí, todo o Brasil Central tem a felicidade de trazer a mudança do padrão de chuva que vai acontecendo aqui desde o norte de Minas Gerais, passando pela Bahia e o interior de Pernambuco, porque eu sei da dificuldade que está sendo por lá, dessa condição que não está tendo muita chuva. Pega aqui também essa parte mais sul do Piauí. Quando a gente vê o mapa da direita, na quarta-feira,
mais uma vez ali, a chuva sempre se concentrando por aqui. Claro, aí que o norte de Minas Gerais ele passa a ser mais favorável do que as outras áreas ali da Bahia, Pernambuco, mas ainda assim não dá para descartar as pancadas acontecendo de forma isolada e antes ter as pancadas do que o céu aberto, sem condição de chuva nenhuma. E, tipo, só para fechar, mais uma vez, por conta da forma como os ciclones, as baixas pressões, né, estão se formando, vai deixando a porção mais sul do Brasil com o tempo mais aberto, promovendo assim, né, esse rápido avanço da formação da instabilidade e ela não permanecendo de tempo suficiente ali na região para, de fato, levar mais chuvas ali para os colegas que estão no Mato Grosso do Sul, São Paulo e região sul. Partindo aqui para os acumulados de 5 dias, tanto do de 17 a 21 quanto 22 a 26, indo até semana que vem, os destaques, Erickson, a região produtora lá de Redenção, norte do Mato Grosso, de Balsas para norte, essa chama atenção pela frequência de chuva, dias nublados, da mesma forma que aqui, desde o Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, pega aqui a divisa com São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, esses são os destaques para chuva. O destaque para o céu, tempo mais aberto, como eu mencionei, essa metade oeste aqui do Rio Grande do Sul tem a maior dificuldade de receber chuva, quem sabe até não receba nada aí, mesmo com o avanço das condições que a gente vai ver no mapa aqui da direita. E a porção lá que, pelo menos agora, ficou menor entre Minas Gerais e Bahia, a gente já vê as pancadas, né? Mesmo que seja de forma isolada, volumes menos significativos chegando entre essa região aqui, que talvez seja a mais seca do Brasil aí nos últimos meses. E para finalizar, olhando aqui no mapa da direita, mais uma vez, eu vou até emendar nessa região aqui, com bastante chuva, desde lá do sul da Amazônia, Pará, vindo até a costa da região sudeste, mas obviamente, eu vou dar um zoom inclusive para contribuir, é aqui na região entre Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que está com condição de volumes bem mais significativos. Tem aquele avanço de instabilidade lá para o Rio Grande do Sul, mas ainda bastante falhado. Dá para até jogar um pouco desse cenário para Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo também. Ou seja, chuvas mais falhadas, não é tão frequente ao longo dos dias. E o retorno de chuvas para áreas mais ao norte de Minas Gerais, porção central do Brasil, interior do Nordeste de modo geral. Ou seja, no acumulado de 10 dias, isso pode causar mais problemas em termos de mais dias chuvosos ou secos, onde é claro que toda essa região que eu estou mencionando aqui, entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, os volumes, quando a gente vê, e eu vou contribuir com o pessoal que às vezes está vendo no celular, né, o mapa fica menor, na escala de cor, podendo passar aí até dos seus 200 milímetros, então a gente está falando uma quantidade mais significativa de água, seriam talvez as águas de março aí fechando o verão, que é um cenário também esperado para toda a região lá mais norte, produtora do Pará, Tocantins, Maranhão, e a condição mais difícil, reforçando entre sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, essa região aqui, limitada a 1, 2, 3 dias, com pancadas mais isoladas, difícil de pegar em toda a propriedade, pega num talhão, não pega no outro, chove no vizinho, fica essa situação de chuva mais mal distribuídas. O retorno então das chuvas lá para Minas Gerais, Bahia, parte de Pernambuco, o pessoal que sempre compartilha as suas regiões que estão, né, que nem os produtores de lá, então tem a condição de chuva retornar lá para eles. Muito bom. Aí, Lanzorex, a gente precisa entender, né? Uma coisa é a gente comentar aqui, vai voltar chuva para essa região ali, principalmente o segundo mapa, a Penta da 2 mostra bem isso. Volta aquela chuva que tão esperada para essa fronteira entre Minas Gerais e Bahia. A pergunta que já estão fazendo aqui no chat é: será que vai ser o suficiente para umedecer o solo? É isso que a gente vai responder. Então, antes a gente passa aqui a vinheta. Bom, vamos por partes, pessoal, que a participação aqui no chat tá bem intensa, né? Vamos ali começar com o José Pereira, aquele nosso amigo lá do sertão pernambucano, que comenta, né, 70 dias ali que não chove. Ele já comentou que teve gente lá que teve que se desfazer do gado para evitar, né, grandes perdas até de vidas dos animais.
E aí ele pergunta aqui, né, o que está acontecendo ali na região. Ele nunca viu uma seca tão forte ali, igual essa que passa atualmente. O que a gente traz ali para o José Pereira, para Pernambuco? E de certa forma até deveria estar chovendo um pouco mais por lá, que acabou que teve uma laninha fraca, deveria contribuir, mas do meu ponto de vista, desde que eu venho analisando no início da safra, ela faria muito pouco preço mesmo em termos de colocar mais chuva. Então tem anos aí que às vezes está uma situação neutra, em condição de clima, ou até mesmo El Niño, que pode promover um pouco mais de chuva lá para a região. E acaba que então depende muito da forma como os sistemas meteorológicos se configuram e conseguem levar chuva ou não. E o José Pereira é categórico no que ele está dizendo. Lá está, assim, tá ruim de chuva, muito abaixo da média, na região de modo geral, com muitos lugares até não tendo chuva, o que, vindo agora para esses próximos dias, a chuva retorna mais ainda de forma mais na forma de pancadas, dia sim, dia não, em termos de volume, para dar uma capacidade melhor para a gramínea, o cultivo que o produtor tem na região crescer, isso é mais devagar, acaba que pontualmente, como as chuvas vêm na forma de pancada, uma área ou outra pode receber volumes mais significativos, mais elevados, mas de modo geral, e aqui eu vou contribuir com o José Pereira que está lá na região, né? Porque talvez ele esteja nos vendo pelo celular. Ele está mais ou menos nessa região aqui, a gente vê que os volumes não são muito significativos, como a gente viu nos mapas do dia a dia. Tem um dia que começa a chegar, que é mais para o final, dessa semana, então os volumes não são tão elevados e a distribuição ainda é mais fraca. Ela chega, de fato, sim, a chuva vai retornar para lá, mas ainda é de forma mais comedida, mais devagar. Quando a gente vê para a semana seguinte, ou seja, do sábado até a próxima quarta-feira, o cenário não muda tanto, mas como vai tendo essas manchas um pouco mais de cores quentes, os volumes podem ter ali pancadas mais fortes. Pega a parte ali bem da divisa do Pernambuco, Piauí e Bahia, mas essa porção aqui, ó, ela já está mais difícil. Essa porção que está entre o Ceará, Paraíba, vou colocar aqui no mapa dos 10 dias, que mesmo no mapa dos 10 dias, ó, essa região que está um pouco mais difícil. Para a região aqui que está mais próximo do Piauí, que também está uma região sul, muito seca, até tem uns volumes mais significativos. Vai contribuir essa parte de umidade no solo, frequência de chuvas, pegando mais um pouco no Piauí, metade oeste da Bahia, e essa região aqui, que inclusive, se eu não me engano, o José Pereira está mais ou menos aqui, vai pegar mais na forma de pancadas, ele deve ver muita chuva, raios acontecendo às vezes no horizonte, mas não necessariamente caindo lá na propriedade, porque está mais na forma de pancada. Pancada tende sempre a ser um pouco mais difícil de acontecer na propriedade. Então, José Pereira, tem um retorno, mas em termos de volumes significativos, aí talvez seja um pouquinho mais devagar do que a região esteja necessitando nesse momento. Vamos para o próximo aqui, né? Temos a participação do pessoal lá da Bahia, né? O José Mendes e o Gilson Lopes. José Mendes fica lá em Ibitiara, bem no centro da Bahia, também comentando ali, né? Mais de 66 dias sem chuva na região dele. O Gilson Lopes ele está na região sudeste, né? Os dois preocupados aqui com as chuvas para os próximos dias lá na Bahia. E essa é justamente aquela região que passa, né, desde dos norte de Minas, pela Bahia, chega lá na região do José Pereira, o José Mendes, que também está sempre aqui com a gente, o Gilson, está passando por essa dificuldade lá, realmente está muito difícil de chuva por lá, e no final dessa semana, para a área deles, começa a ter algo chegando. Claro, na região aqui do porção mais central da Bahia, até está um pouco mais favorável quando a gente compara os próximos 5 dias. Vou dar um zoom também para contribuir com o pessoal que está por lá. Sai a marcação aqui, mas eu passo a mãozinha aqui do mouse para ilustrar de onde eu estou falando. Então, a porção mais central tem a condição aqui de pegar mais as pancadas, e entre essa região que está mais sul da Bahia, norte de Minas Gerais, ainda precisará esperar essa virada do final de semana para o início da semana que vem, domingo, segunda, terça, ser mais favorável para a chuva chegar, em termos de abrangência, chegar mais nessas áreas
e tá ali então volumes um pouco mais significativos, que aí, no caso está no mapa da direita, que a gente vai ver agora. Porque aí, ó, a gente vê que, na verdade, acaba sendo o norte de Minas Gerais mais favorável ali para ter volumes significativos, e para a região deles, então nessa porção mais ou menos aqui abrangendo todas as áreas que eles estão, a gente está falando de volumes que podem variar ali, as áreas que pegam menos chuva, né, dos seus 15, 20 milímetros, que de fato fica sendo pouca chuva, até algumas áreas querendo se aproximar ali dos seus 40. Claro, o modelo sempre coloca uma condição, aqui é um modelo dinâmico, e ele coloca que a condição de chuva está sendo enxergada para essa região, para esse ponto de grade que a gente chama, nessa volumetria. Mas quando a gente vê a previsão amanhã, no outro dia, normalmente o modelo sempre coloca, tira um pouco mais a chuva, porque muda as condições, mas a leitura que a gente faz é que as instabilidades vão voltar para essa região, e aí ao longo desses próximos dias, muito válido o pessoal acompanhar os demais colegas, profissionais tem as suas empresas, suas consultorias, falando ao longo da semana, porque a dinâmica pode mudar, tirar um pouquinho o pé ou aumentar para esses próximos dias, mas fatalmente, dificilmente, toda essa região aqui, do José Mendes, do Gilson, vai passar por instabilidade semana que vem, assim como lá na região do José Pereira. Então, o volume, por vezes, ele pode dar essa variada, mas a instabilidade, levando chuva e nebulosidade, é bastante difícil mesmo de não acontecer. A partir de, principalmente, domingo e segunda-feira. Muito bem. Agora a gente vai conversar aqui com o Juliarte, né? O Juliarte hoje está mais animado, né? Ele vem sempre, ele falando aqui, ó. Agora vai, hein? Vai chover em Governador Valadares, ao que parece. Ele quer as últimas atualizações. Tá dizendo ali que tá nublado, né? O tempo mais abafado, aquele mormaço, né? Aquele mormaço de previsão de chuva. Aí a pergunta dele é aquela que eu tinha comentado, né? Mas será que vai ser o suficiente para molhar o solo? Se a gente olhar as pêntadas, Juliarte, qual que é a preocupação? Que o pessoal tem que estar sempre atento, né? Você olha ali uma previsão de 10 dias, né, pessoal? E tem as coresinhas ali. Né? A cor mais azulada significa que a chuva vai ter aquele tanto de chuva entre 10 a 30 milímetros num período de 10 dias. Aí você já tenta ligar, né, as informações. Será que esse tanto de chuva, dependendo da região, num período de 10 dias é o suficiente? Complicado, né? Bem complicadinho mesmo. Mas enfim, vamos lá. Né? Vamos deixar o Lanzo Erckx, o nosso especialista, trazer essas informações. Para Minas Gerais, Lanzo Erckx. Bem apontado aí da sua parte, Erickson, para até contribuir com o pessoal, né, que de repente eles já bate o olho aqui assim, já quer ter uma noção, interpretação deles ali também do mapa, falando aqui da questão dos volumes, né, para justamente ajudar. E o Juliarte talvez seja o que esteja passando um pouquinho de ciúme, de inveja aí no José Pereira, José Mendes e no Gilson, porque ele sim está numa região que teve dificuldade de chuva, mas que vem uma melhora muito forte para esses próximos dias. Juliarte está bem aqui na divisa dessas áreas, mais ou menos aqui assim, né? Governador Valadares, com condição para volumes significativos. Para ele, diferentemente dos nossos outros colegas, é mais fácil, ou pelo menos a gente tem um norte mais bem direcionado em termos de falar. A chance de ter volumes significativos, elevados até, eu diria, nesses próximos 10 dias aí, é muito grande. No sentido de que, ele já falou, né, Delfo, como um bom mineiro, mandou um mormaço ali, que aqui também, como estou no Triângulo Mineiro, já está essa situação de mais abafamento. A condição de chuva para ele lá é frequente, viu, Erickson? Hoje, amanhã, depois, até meados da próxima semana. Então, tem frequência de chuva. A distribuição está muito boa. A gente vê, né, várias áreas aqui, uma área abrangente, podendo pegar chuva. E os volumes, toda essa região aqui, embora o modelo coloque, né, eu vou dar um pouquinho mais de zoom para contribuir, embora o modelo coloque a condição de chuvas pegando um pouco mais essa porção aqui, nada impede, na verdade, o modelo estar errando um pouquinho a posição da colocação com a chuva. O modelo está enxergando que tem instabilidade, né? Essa chuva, às vezes, ao invés dela acontecer exatamente aqui, ela pode acontecer mais ou menos aqui, tranquilamente. Assim como também essa região que aqui não está passando dos seus 70 milímetros, ela pode se deslocar e acontecer um pouco mais aqui, porque essa é a saída que a gente avalia hoje. Mas dificilmente, muito dificilmente,
as condições de instabilidade não vão acontecer da forma como a gente viu aqui no dia a dia, que vai provocar então esses acumulados mais elevados aqui nessa região. A gente deve ver, talvez ali ao longo do final de semana, ou quem sabe começando a semana que vem, alguma área mostrando situações de campo alagado, ou então de repente alguém que está na cidade que vai filmar, muita chuva acontecendo aqui na região. Então, essa porção aqui, que abrange, eu vou até colocar aqui, né, desde mais ou menos Araxá, Patos de Minas, toda essa região aqui, com boa frequência de chuva. Então, vários dias consecutivos, um dia tem, um dia não tem também e acumulados elevados para o pessoal que entrou aí com a segunda safra. É um momento muito bom, porque agora eu vou tirar o zoom, né? Toda essa porção aqui vai pegar volumes mais significativos e na região que o Juliar está, a condição para ter recarga de água no solo, deixar ele até ali próximo a uma certa saturação, é bastante provável. Muito que bem. Vamos lá para Goiás, né? A gente tem a participação aqui do Cícero Batista. Ele diz o seguinte: como ficou as chuvas para os próximos dias para o norte de Goiás, né, lá em Minas Sul. E o Roberto Padilha, aproveitando aqui o pessoal o goiano, né? Ele pede a previsão ali para Abadia, né? Sítio da Abadia em Goiás, que é a divisa, essa divisa ali com a Bahia e com Minas Gerais. Essa porção aí, Cícero e Roberto, num curto prazo, estou falando de hoje até sexta-feira. A frequência de chuvas é menor. Ela tem um retorno. Eu vou colocar aqui para vocês, que talvez você esteja colocando. Vou até aproveitar aqui a marcação que veio para cá. Não está tão favorável quanto essa porção mais sul, Rio Verde, Jataí, Itumbiara. Aqui está melhor. Para essa região aqui, a gente está falando de uma pancada amanhã, outra depois. Então, até sexta-feira está mais isolada a chuva, não está tão frequente. Os acumulados até podem ter ali uma condição um pouco melhor, no sentido de que uma área ou outra recebe uma chuva mais pontual hoje, pega outra na quarta-feira, e já vai dar seus 30, 35 milímetros. Mas quando você vai olhar na região de modo geral, é bastante provável que os volumes fiquem menores ou até alguma área não receba essa chuva. Quando a gente olha o mapa da direita, eu vou caminhando aqui agora com a apresentação, aí estamos falando de uma outra dinâmica. A frequência de chuva aqui é maior e esse mapa aqui da direita, Cícero e Roberto, ele vai de sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira da semana que vem. Então começa nesse sábado, vai até a quarta-feira da semana que vem. E a gente vê pelos tons do mapa que, olha, tá ficando ali mais ou menos as áreas menos chuvosas na casa dos seus 30 milímetros, mas algumas áreas podendo chegar ali nos seus 50, 60. Então aqui já é um olhar de copo meio cheio, considerando que você esteja querendo chuva na região da sua propriedade, né? Talvez você já tenha colhido, está entrando com a segunda safra, ou então ali com cobertura, um mix de cobertura, alguma gramínea para proteção de solo. Porque aqui a gente está falando de frequência, então vários dias dentre esses que eu mencionei com condição de chuva. A distribuição dela, olha como que está interessante. Praticamente toda essa metade norte de Goiás aqui, ó, tá pegando condição mais favorável para ter essa abrangência da chuva e os volumes ficando também ali em patamares mais elevados. Então, é um olhar de copo meio cheio. Eu gosto do cenário para cá, assim como a gente vê em toda essa região que eu desenhei aqui, né? Vai desde o Mato Grosso, e eu vou tirar aqui agora. Então, toda essa região aqui, mais interessante. Para eles, então, Cícero, Roberto, lá, Erickson, a condição para final de semana, início da semana que vem, é mais interessante de chuva. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Eu vou citando os nomes aqui, alguns a gente já respondeu, né? O Atila Lemos, por exemplo. Perguntando ali para sul de Minas. Sul de Minas a gente falou, volta um pouquinho no vídeo, mas de modo geral, chuvarada, viu, seu Atila? Chuvarada aí para os próximos dias. O EZB aqui, né? Ele pergunta para Gentil, norte de Rio Grande do Sul, para a segunda parte de março. Ele comenta ali, né, que nesse momento muito seco, né, as lavouras Uhum. se entregando, enfim, a seca, né, aquela estiagem que a gente já conhece que o Rio Grande do Sul está passando. Alguma coisa muda ali para o norte do Rio Grande do Sul? A situação ali, de fato, é mais difícil. Quanto mais a oeste,
ali na divisa com o Uruguai, eu vou colocar aqui nos próximos 10 dias para passar por EZB, tá mais difícil. Então eu vou dar um zoom aqui para contribuir mais com ele. E a gente vê, esse mapa aqui, EZB, ele coloca o que é esperado de chuva acumulando os próximos 10 dias, hoje, amanhã, tal, até a próxima quarta-feira. Se você estiver um pouco mais nessa divisa aqui com a Argentina, tá um pouco mais difícil. Então, toda essa porção aqui. Se você estiver um pouco mais nessa porção com divisa com Santa Catarina, ou seja, metade mais leste aqui do Rio Grande do Sul, a chance das pancadas acontecerem na propriedade é maior. Mas ainda assim, a gente vê que a porção que está um pouco mais favorável mesmo está aqui, né? Região que está próximo de Grande Porto Alegre, Gramado, divisa aqui com o sul de Santa Catarina. Quanto mais então a oeste você estiver para cá, tá mais difícil de ter esse volume significativo, uma formação de nebulosidade mais persistente, até para contribuir com o calor, para não ficar tão elevado, e a dificuldade de ter, de fato, essa frequência e um volume significativo para, de repente, aí não sei qual o momento que está o da lavoura, se você está na parte de grãos, mas a expectativa colocada aqui pelo modelo europeu, que a gente analisa com frequência, é uma região mais difícil de chuva aí nesses próximos 10 dias. Vamos ficar atento aí, né, para safra, para esse final de safra e a safra de inverno, né, pessoal? Pessoal do Rio Grande do Sul, muita atenção aí. Vamos ficar bem atento à previsão do tempo nesses próximos dias para avaliar essa safra de inverno e entender como que vai ser. Vamos continuando aqui. Rodrigo Carvalho lá na Bahia, né? Também já comentamos aqui. Bahia ali, né, com chuvas leves, né? Leves chuvas, dependendo da região, um pouquinho mais intenso, mas de forma geral, chuvas leves. E Ricardo Bueno perguntando ali para Jaboticabal, né, em São Paulo, até o final de março. Ali também podemos comentar para o João Vitor um geral do Sudeste. Pegando ali, né? Agora, Minas Gerais a gente já pegou. De repente a gente fala aí um pouquinho de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Beleza. Região de Jaboticabal, se eu não me engano, o Ricardo, né, ele já falou com a gente aqui também, outro parceiro que a gente tem. E lá, ele está mais ou menos aqui assim, né? Ele está justamente nessa área de divisa, onde as instabilidades vão ser mais fortes, pegando aqui na região de Franca, São Paulo, de Uberaba. Então, toda essa porção aqui mais chuvosa e a porção que está menos chuvosa, que é indo lá para Ourinhos, Presidente Prudente, que é o sul de São Paulo. Você, aí na região de Jaboticabal, está na transição. Você vai poder pegar um pouco dessas chuvas que está acontecendo aqui, mais volumosas, caso elas se desloquem um pouco mais, mas também um dia ou outro pode pegar um tempo mais aberto. Então eu diria que você está meio que no meio do caminho. Não vai ser, de repente, tão chuvoso e tão nublado como a gente está vendo nessa região que eu estou passando o mapa aqui, que está mais próximo da divisa com vocês, mas também não pega esse cenário, não tende a pegar tanto desse cenário mais seco. Então eu diria que seria até um próximo da normalidade para os próximos 10 dias, considerando aí que 10 dias na casa dos seus 60 milímetros, mais ou menos, está até mais ou menos próximo da média climatológica. Acontece que tem um dia que de repente vem aquele temporal, aquela chuva forte, que aí num bairro ou num talhão acaba chovendo 30 milímetros e aí num outro canto acaba chovendo 5. É uma dinâmica natural do comportamento da chuva mesmo, essa distribuição mais falhada. Normalmente as chuvas são mais bem distribuídas no sentido de ser homogêneas. Quando vem uma frente fria e tem um avanço mais regular dessa formação da estabilidade, ou quando formam as ACAS, né, a zona de convergência do Atlântico Sul. Como não é nenhum desses dois fenômenos que forma de forma assim de uma maneira tão clássica, a gente acaba avaliando que vai ter muita pancada acontecendo por aqui. Fato é que, para mim, essa região aqui, Jaboticabal, Ribeirão Preto, aqui, deve ficar ainda com temperaturas mais elevadas, que vai suscitar, né, fazer ocorrer as pancadas no final de tarde. Isso aqui não vai ter como fugir. Então, eu diria que tem volumes interessantes lá para a região de Jaboticabal, lá do Ricardo, e também o João Vitor mencionou na porção aqui, né, mais sul de Minas, toda essa região chuvosa aqui. Essa porção aqui, os colegas, reforço, né?
produtores de café, ou então de outro commodity também, que seja dessa região que vocês estão vendo aqui no mapa. Deixa eu contribuir um pouco mais, chegando um pouquinho mais perto. Caso vocês tenham parentes, trabalhem em alguma empresa, alguma fazenda aí nessa região, ou então até que pegue uma área um pouco mais abrangente aqui em Minas, é hora de chamar ele para live, enviar o vídeo depois, que né, o pessoal aqui do Notícias Agrícolas sempre edita o vídeo, fica lá o vídeo do separado da previsão do tempo, você pode encaminhar para eles, ou então de repente você pode também colocar o vídeo do que é ali dentro, a edição do dia inteiro, né? Só que claro, quando você manda só a previsão é mais fácil dele se localizar depois lá na timeline do vídeo para mostrar para ele, olha, a situação que está vindo aí para os próximos dias, vamos ficar de olho, porque acaba que chama atenção, tem uma possibilidade de volumes mais elevados. E aí, se tem esse cenário, é claro que é bom ficar de olho, se programar com antecedência, porque de repente, eu sempre dou exemplos de forma simples, Erickson, porque como eu vim assim, né, de dinâmica da roça, e às vezes você vai passar na estrada, esburacado, ou então ali forma aquele atoleiro, você precisa comprar um engradado ali, né, de óleo. E aí você não vai comprar agora no final de semana, os próximos 5 dias chuvosos você não passa, aí você fica sem aquele produto. É coisa simples assim mesmo, mas acaba, sabe, atrapalha aquela dinâmica do produtor. E isso, é claro, se transporta para uma dinâmica operacional dele, de tomada de decisão, momento de entrar ou não lá na lavoura, deixar as coisas organizadas. Então, quando a gente vê uma situação um pouco mais forte ou intensa em termos de está muito seco ou está muito chuvoso, aí é onde eu enxergo que o que a gente faz aqui agrega o valor em termos de antecipar transformar isso em valor, né? Uma decisão que o produtor já teria na propriedade, só que ele vai antecipar ou jogar para frente, que a gente vê esse cenário. E para essa região aqui entre Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, eu enxergo que seja bastante válido o pessoal acompanhar ao longo da semana aqui as previsões, acompanhar os profissionais, o que eles passam, porque de fato é um cenário que ele pode trazer ali algum transtorno, alguma dificuldade, logística, porque muita chuva hoje, amanhã, depois, o solo não seca, então fica aí essa informação, né, esse adendo que eu estou passando, porque essa região talvez tenha um pouco mais de um pouco mais delicada aí nesses próximos 10 dias em termos de chuvas frequentes. Muito bem, Lasverx. Afinal de contas, previsão está no próprio nome. Quando a gente faz uma previsão, a gente prevê cenários e a gente previne cenários, né? Se a gente já está prevendo que pode acontecer uma chuva, a gente previne aí situações delicadas como essa, né? Uma logística que acaba interrompendo ali e você atrasa os seus trabalhos na lavoura por detalhes, né? Bom, Lasverx, antes da gente finalizar a nossa entrevista aqui, eu quero deixar, a gente está deixando esse espaço para os colegas que nos ajudam na previsão do tempo, um tempinho para você divulgar suas redes sociais, os seus trabalhos. Né, o Lasverx, ele é bem ativo, tá, pessoal, nas redes sociais. Se vocês comentarem, ele vai responder. Eu vejo, viu, Lasverx, no YouTube, no Instagram, ele está sempre bem atento. Então, quem quiser conversar com ele é uma pessoa muito acessível. Então fica aqui um tempinho para você divulgar aí as suas redes, o seu trabalho. Obrigado pelo espaço, Erickson. Bom, eu de fato gosto de contribuir ali sempre que posso. Às vezes tem uma semana que é um pouco mais difícil, a gente não consegue atender todo mundo. Como eu vim da dinâmica da roça, como eu falei para vocês aqui, eu sei da dificuldade que o pessoal passa lá na ponta, então eu sempre tento explicar um pouco mais, passar um pouco mais de detalhe, porque eu sei que tem essa questão de, previsão, não acerta, o pessoal que está falando está no escritório e tal, então eu sei dessa dinâmica, então eu tento ser aquela pessoa que está um pouco mais próximo da roça, daquilo que, né, quando o papai falava para eu colocar sal no coxo, tinha que desbrotar um pasto ali, fazer uma cerca. Então, como eu vivia isso, eu tento sempre me aproximar do produtor para contribuir com ele. Então, quando ele comenta na rede social, eu tento falar, realmente está um pouco mais difícil aí seja no Instagram, no LinkedIn, eu coloco alguma coisa lá no Instagram, no YouTube. No LinkedIn eu também coloco lá as informações, acaba que é uma rede um pouco mais profissional. Então, o meu trabalho é esse, de tentar trazer essas informações do que os mapas estão mostrando, em termos de tem muita chuva, não tem muita chuva, e como você, que é um produtor, uma revenda, uma cooperativa, que tem necessidade de tomar decisões, essa condição pode acabar impactando no seu modelo de negócio. Então, eu tento facilitar ou que você não entre numa situação um pouco mais difícil, que já pode estar aí, né, de fluxo de caixa, condições da propriedade, enfim, dinâmica de modo geral da fazenda. Eu tento tornar o seu dia um pouco mais tranquilo ou menos dificultoso, pensando nos próximos dias, o que fica melhor para fazer. Se está vindo a situação de invernada,
você vai dessecar hoje para esses próximos 10 dias? Talvez você não queira arriscar perder essa soja no pé. Então eu tento traduzir essa informação de clima, de chuva que os mapas trazem em ações voltadas lá para o produtor, lá na ponta. Muito que bem, é isso aí, pessoal. Só procurar o Lanzworks nas principais redes aí, ter esse contato desse amigo aí direto. Lanzworks, obrigado. Até semana que vem para mais informações aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Se o pessoal comentar nas redes, pode deixar que eu faça a minha contribuição de responder eles lá, tá? Obrigado, grande abraço. Bom, Abraço. pessoal, é isso por hoje, né? Informações muito importantes. A gente tentou pegar todos ou quase todas as perguntas aqui do chat. Ficou a dinâmica, né, mais longa. Hoje a gente não traz então os alertas do dia, mas é só entrar lá no Semaden ou no INMET, que tem os alertas diários lá para vocês acompanharem e ficarem atentos aí, principalmente nessas regiões onde a chuva promete chegar com mais força. Tudo bem? Lembrando que a gente começa aqui o TV Notícias Agrícolas, tanto no canal do YouTube quanto na home do site, noticiasagricolas.com.br, a partir das 8 da manhã. Então se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, assim você não perde nenhum dos vídeos, nenhuma das informações que a gente disponibiliza aqui ao longo do dia. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.